A estrada morta. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pernas bermas apodrecem, carros incendiados, restos de pilhagens. Na savana, em volta, apenas os embondeiros contemplam o mundo a desflorir. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos, como se caminhar fosse um único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma parte, dando o vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa guerra que contaminara toda a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um refúgio tranquilo. Avançam descalços, nas suas vestes têm a mesma cor do caminho. O velho se chama Tuair. É magro, parece ter perdido toda a substância. O jovem se chama Muindinga. Caminha à frente desde que saíra do campo de refugiados. Se nota nele um leve coxear, uma perna demorando mais do que o passo. Vestígio da doença que ainda há pouco o arrastara quase até a morte. Quem o recolhera fora o velho Tuair, quando todos os outros o haviam abandonado. O menino estava já sem estado, de ranhos que lhe saíam não do nariz, mas de toda a cabeça. O velho teve que lhe ensinar todos os inícios: andar, falar, pensar. Muidinga se meninou outra vez. Esta segunda infância, porém, fora apressada pelos ditados da sobrevivência. Quando iniciaram a viagem, já ele se acostumava de cantar, dando vaga a distraídas brincriações. No convívio com a solidão, porém, o canto acabou por migrar de si. Os dois caminheiros condiziam com a estrada, murcho desesperançados. Muidinga e Tuair param agora frente a um autocarro queimado. Discutem, discordando-se. O jovem lança o saco no chão, acordando poeira. O velho ralha. Estou-lhe a dizer, miúdo, vamos instalar casa aqui mesmo. Mas aqui, num machimbombo, todo incendiado? Você não sabe nada, miúdo. O que já está queimado não volta a arder. Muidinga não ganha convencimento. Olha a planície, tudo parece desmaiado. Naquele território tão despido de brilho, ter razão é algo que já não dá vontade. Por isso, ele não insiste. Roda à volta do machimbombo. O veículo se despistara, ficara meio atravessado na rodovia. A dianteira estava amassada, de encontro a um imenso embondeiro. Muidinga se encosta ao tronco da árvore e pergunta: mas na estrada não é mais perigoso, Tuair? Não é melhor isso se esconder no mato? Nada, aqui podemos ver os passantes. Está me compreendendo? Você sempre sabe, Tuair. Não vale a pena queixar. Culpa é sua. Não é você que quer procurar seus pais? Quero, mas na estrada quem passa são os bandos. Os bandos, se vierem, nós fugimos, que estamos mortos. Faz conta falecemos junto com o machimbombo. Entraram no autocarro. O corredor e os bancos estão ainda cobertos de corpos carbonizados. Muidinga se recusa a entrar.
O velho avança pelo corredor, vai espreitando os cantos da viatura. Estes arderam bem, veja como todos ficaram pequenitos. Parece o fogo gosta de nos ver crianças. Tuair se instala no banco traseiro, onde o fogo não chegara. O miúdo continua receoso, hesitando em entrar. O velho encoraja. Venha, são mortos limpos pelas chamas. Muidinga vai avançando, pisando com 1000 cautelas. Aquele recinto está contaminado pela morte. Seriam precisas 1000 cerimônias para purificar o autocarro. Não faça essa cara, miúdo. Os falecidos se ofendem se lhe mostramos nojo. Muidinga arruma o saco num banco. Senta-se e observa o recanto conservado. Há teto, assentos, encostos. O velho, impávido, já se deitou a repousar. De olhos fechados, espreguiça a voz. Sabe bem uma sombrinha assim. Não descanso desde que fugimos do campo. Você não quer sombrear? Tuair, vamos tirar esses corpos daqui. E por quê? Cheiram-lhe mal? O miúdo não responde logo. Está virado para a janela quebrada. O velho insiste que descanse. Desde que saíram do campo de deslocados, eles não tinham tido pausa. Muidinga permanece de costas viradas. Se escuta apenas o seu respirar, quase resvalando em soluço. Então, ele repete a sussurrante súplica que se limpe aquele refúgio. Lhe peço, tio Tuair, é que estou farto de viver entre mortos. E aí, pessoal? Estamos falando de Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Esse escritor moçambicano, aí vocês estão vendo o mapa da África, vocês vão receber mais algumas informações agora sobre Mia Couto. Falando de Terra Sonâmbula, vocês viram o quão emocionante é esse início, onde esses dois personagens que se encontraram no meio da guerra, né? Moçambique, 30 anos de guerra, a África, um continente que, apesar de não ser dito muito isso pela mídia, né? A Organização das Nações Unidas sabe disso, mas isso não é muito divulgado, vive em guerras, são guerras civis, são guerras pela libertação, né? Para deixar de ser colônia, todos os países muito pobres, muito sofridos, castigados, que foram colônias de países europeus, né? Então, nós temos esse panorama de guerra em Terra Sonâmbula, em que Mia Couto, que é um escritor moçambicano, quis retratar todo o sofrimento por ali passado, mas quando esses dois personagens se refugiam dentro daquele ônibus, algo diferente vai acontecer, né? E algumas palavras que vocês estão percebendo diferentes, por exemplo, falar o autocarro, machimbombo ao invés do ônibus queimado, é porque nós estamos utilizando a linguagem, né? Mia Couto é moçambicano, então é um português de Moçambique, né? Que talvez em alguns pontos se assemelhe mais ao português lusitano do que ao brasileiro. Mas é uma história linda, cheia de metáforas, é uma história emocionante, apesar de muito triste também, né? Onde nós vamos poder sentir através dessa história moçambicana um pouco do que esse povo invisibilizado pela cultura ocidental, pela cultura muitas vezes branca, né? O porquê que a gente não tem toda uma visão da Europa, o tempo todo notícias sobre a Europa e o que se passa no continente africano, nós nunca sabemos, tá? E para a gente pensar, né, sobre essa linda história, cheia de metáforas, que nem eu falei para vocês, cheias de figuras de construção, de linguagem que vocês viram ali de todos os tipos, nós vamos seguir em frente nessa leitura, tá bom? E eu convido vocês a continuarem lendo Terra Sonâmbula, pensar como será o sonho nessa Terra Sonâmbula, quais histórias estão depositadas nessa Terra Sonâmbula e como seria o despertar. É possível que essa terra desperte, né? Esse povo desperte? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso lendo Terra Sonâmbula. E aqui apresento a vocês
Quem pensou que Mia Couto era uma escritora, né? E era uma escritora talvez negra por conta de ser moçambicana, desfaça os preconceitos, tire essa ideia de sua cabecinha e veja que este é Mia Couto. Sobre ele agora vocês vão ter mais informações. Beijos. Bom projeto Sentidos do Brasil para vocês. Olá, galera. Vou falar aqui para vocês um pouco da biografia de Mia Couto. Na verdade, Mia Couto é um pseudônimo utilizado por Antônio Emílio Leite Couto. E uma particularidade do seu pseudônimo é por conta do seu irmão não conseguir, na época, pronunciar o seu nome corretamente. E outra particularidade ainda muito mais interessante é que ele era apaixonado por gatos. Por isso, Mia Couto. Com 14 anos de idade, publicou seus primeiros poemas no jornal Notícias da Beira. Em 1971, deixou sua cidade e foi para a capital Lourenço Marques, hoje Maputo. Ingressou no curso de medicina, mas depois de 3 anos abandonou a faculdade. A partir de 1974, dedicou-se ao jornalismo e trabalhou na Tribuna. Foi diretor da revista semanal Tempo entre 1979 e 1881 e trabalhou no Jornal de Notícias em 1985. Especula-se que o contato do escritor com o mundo intelectual e cultural se deu graças ao seu pai, que era jornalista e poeta. Contudo, entre 1974 e 1985, foi jornalista e depois se dedicou à biologia e ecologia. Tornou-se professor e desenvolveu inúmeros projetos em sua área de atuação. Seu trabalho como biólogo lhe permitiu compreender de que modo os mitos, lendas e crenças influenciam as pessoas no uso de recursos naturais. Nesse sentido, passou a olhar mais atentamente para a relação das populações com a terra em que vivem e transformou isso em matéria literária, tanto na prosa quanto na poesia. A literatura de Mia Couto se baseia na troca de experiências étnicas e culturais, sobretudo em Moçambique, que passou pelo processo de colonização portuguesa. O país do autor é representado como sendo portador de culturas e costumes de diversos povos, mas, além disso, trata-se de uma matriz cultural repleta de ancestralidade. Como biólogo especializado em ecologia, Mia Couto foi o responsável pela preservação da reserva natural da ilha de Inhaca, em 1992. Realizou trabalhos de pesquisas em diversas áreas, especialmente em áreas costeiras. É diretor da empresa Impacto, que realiza avaliações de impacto ambiental. É professor da cadeira de Ecologia em diversas faculdades da Universidade Eduardo Mondlane. Mia Couto, além de escrever poesias, escreveu contos e romances e crônicas. Em 1983, Mia Couto publicou seu primeiro livro de poesias, Raízes de Orvalho. Mia Couto é o único escritor africano que é membro da Academia Brasileira de Letras como sócio correspondente. Várias de suas obras foram
adaptadas ao teatro e ao cinema. Tem recebido vários prêmios nacionais e internacionais pelo seu conjunto de obras literárias. Mia Couto é comparado a Gabriel Garcia Marques e Guimarães Rosa. Prêmios recebidos por Mia Couto. Prêmio Nacional de Jornalismo Airosa Pena, 1989. Grande Prêmio de Ficção Narrativa, 1990. Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos, 1995. Prêmio Virgílio Ferreira, 1999. Prêmio União Latina de Literaturas Românticas, 2007. Prêmio Passo Fundo Zafari Bourbon de Literatura, 2007. Ordem do Mérito Cultural, 2009. Prêmio Camões, 2013. Neusda International Prize for Literature, 2014. Dentre suas obras, Terra Sonâmbula é um romance escrito por Mia Couto, publicado em 1992. Ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos e foi considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX, por um júri criado pela Feira de Livro do Zimbábue. A literatura de Mia Couto se baseia na troca de experiências étnicas e culturais, sobretudo em Moçambique, que passou pelo processo de colonização portuguesa. O país do autor é representado como sendo portador de culturas e costumes de diversos povos, mas além disso, trata-se de uma matriz cultural repleta de ancestralidade. Também é recorrente na obra do autor a presença da crítica social, não só em relação ao processo de colonização de seu país, mas também é retratada a Guerra da Independência e Guerra Civil. Sua obra, como um todo, aborda o resgate de tradições no período pré-colonial e também as marcas culturais, políticas e linguísticas do período pós-colonial. Seu estilo pode-se dizer que são permeados por uma série de inovações linguísticas, os neologismos. Além disso, retoma arcaísmos e palavras de diversas regiões de Moçambique, gerando uma polifonia de vozes. Tais características são observáveis em romances como A Varanda do Fragipane, 1996, e Confissão da Leoa, 2012. Outro ponto importante é a falta de fronteiras escancaradas entre o que é prosa e poesia. Suas narrativas, sejam romances ou contos, são denominadas por muitos críticos como prosas poéticas. Um exemplo é o romance Terra Sonâmbula que abordamos.